Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? E nesse vídeo aqui ainda repercutir para todo mundo algumas informações de bastidor que foram ditas, faladas e comentadas na Arena do Corinthians, depois de tudo que aconteceu, do jogo que foi maluco, do resultado, da arbitragem, até da reclamação do Grêmio e a repercussão na CBF. Mas aqui tem várias outras questões que a gente ainda não falou e que eu preciso, como sempre, te deixar bem atualizado. Gente, olha só, acabou a partida e o Renato deu uma entrevista exclusiva pra galera do Sport TV, pro programa Boleiragem, que veio logo na sequência do jogo. E ali o Renato abriu. O cara que bateria o pênalti, claro, se ele fosse marcado, que deveria ser marcado, era o Luan. E não por provocação, não por nenhuma situação de, pra provocar o Corinthians, absolutamente não. O Luan é um dos batedores. E os principais batedores, o Cristaldo e principalmente o Soares, já estavam fora. E ele tinha no Luan uma opção. O Grêmio tem o Reinaldo, que é um cara que sempre bateu no São Paulo, mas que aqui não é necessariamente um dos protagonistas nas penalidades. E ele iria colocar o Luan para bater. Olha o significado que isso representaria para o próprio Luan. Depois de tudo que ele viveu lá, o cara poderia dar uma vitória de 5-4 para o Grêmio e a moral dele ia lá para cima, mas também a resposta em pleno estádio do Timão, isso acontecer. Pois bem, não aconteceu. O Natan, pescador, conversou conosco. E o Renato, na verdade, o Renato também falou sobre o Natan Pescador. Natan Pescador acha, a palavra dele, que o empate ficou de bom tamanho. E o Renato, na entrevista coletiva dele, disse, olha, o Natan, de fato, contra o Vasco da Gama, ele acabou não entrando tão bem, ele faltou intensidade naquela partida. Mas ele conversou com o jogador, falou abertamente sobre isso, explicou para ele, olha, tu não tá bem, tu não tá intenso, eu preciso mais de ti. A partir de então ele começou a se dedicar nos treinos, jogou ou treinou melhor e mereceu a vaga no jogo. E tanto ele, Natan, quanto o Cristaldo foram muito bem no primeiro tempo e só saíram porque estavam cansados. Esta é a justificativa do Renato para ter sacado eles no intervalo, que os dois estão bem e que o Natan já estava demonstrando coisas positivas nos treinamentos, por isso ganhou essa oportunidade para ser titular do time do Grêmio. Sobre a lateral direita, eu recentemente falei aqui, olha, eu não consigo entender o porquê que o João Pedro não é titular, por que o Renato usa o Fábio. Na opinião do Renato, o João Pedro e o Fábio são muito parecidos, os dois estão no mesmo nível e num patamar muito bom. O Fábio é um pouco mais técnico e um pouco mais ofensivo, e isso dá ao Renato a posição de escolha. Como o João Pedro vinha jogando com frequência, ele decidiu por um revezamento, para poupar o João Pedro, botar o Fábio. E que não importa o lateral que ele for colocar, na direita tem boa qualidade a ponto de fazer o revezamento e não perder a qualidade dos seus jogadores. O Fábio, lateral direito, assim como o Natan, também comentou sobre o jogo. Natan acha que o resultado ficou de bom tamanho, o Fábio foi por uma outra linha, dizendo, olha, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro e nós jogamos, palavra dele até, ele disse, nós jogamos um dos melhores futebols, ele usou essa expressão, foi um dos melhores atuações da temporada de um clube brasileiro, que os 35 minutos iniciais foram muito bons. É óbvio que tem aqueles 7 fatídicos últimos minutos que o Grêmio toma 3 gols do Corinthians e que isso precisa ser olhado, que isso precisa ser visto, mas que de verdade os jogadores sabem que foram bem. O Reinaldo chegou a falar na saída do jogo, que é o seguinte, olha, o Renato puxou a orelha de todo mundo no intervalo, porque a gente fez um baita jogo, mas 7 minutos mal, o Renato puxou, tipo pai para filho, puxou a orelha de todo mundo no intervalo e a gente voltou melhor. O Kahneman chamou o jogo de maluco, foi um jogo maluco, mas não quero comentar mais porque vocês vão me perguntar sobre a arbitragem, eu tô de cabeça quente e vou falar o que não devo. E essa é uma linha de raciocínio interessante do Kahneman. O Galdino também foi nessa linha de maluquice, ele disse, olha, futebol às vezes é meio maluco, e foi o que aconteceu. E ele disse que estava feliz pelo gol e tudo mais, e falou uma frase que eu acho interessante contextualizar aqui. O Galdino, jogando de volante anteriormente, dessa vez entra mais adiante e marca um gol de fora da área, falou, os técnicos que eu trabalho sabem que eu sei jogar de volante, sei jogar de extrema e sei jogar de falso 9. As 3 funções eu domino, onde me colocar eu sei que eu posso jogar e render bem. Então é basicamente um resumo de algumas informações passadas no vestiário gremista lá na Arena do Timão. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.